Irmãos, hoje nós chegamos na quarta semana de uma série de mensagens denominada como Uns aos Outros. Esse tema, ou esse nome para a série, não é algo que nós inventamos a partir do nada, mas é inspirado na própria palavra de Deus, onde essa expressão uns aos outros se repete inúmeras vezes na palavra do Senhor, na Bíblia. Nossa série tem como objetivo levar cada um de nós a refletir a respeito da importância fundamental da vida comunitária da igreja. Nos livrar do engano, da ilusão de pensarmos que é possível viver uma vida cristã autêntica sem fazer parte de uma comunidade de fé. A palavra de Deus diz que, mediante o sacrifício de Jesus, não só uma barreira que trazia separação entre nós e Deus foi quebrada, mas também um muro, uma barreira de separação entre nós e os nossos irmãos. A palavra de Deus diz que, mediante a obra redentora de Jesus Cristo, nós fomos feitos um povo, fomos comprados com o precioso sangue de Jesus e adotados como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo somos irmãos, fazemos parte de uma mesma família. E ser família, compreender essa dimensão comunitária da igreja, tem algumas implicações práticas. Ou será que cada um de nós aqui ignora o fato da nossa família biológica, a nossa família aqui, o nosso núcleo familiar? Nós ignoramos o fato da necessidade de termos comunhão, de termos um relacionamento com os nossos irmãos, da mesma forma que devemos ter relacionamento com os nossos pais, temos relacionamentos com os nossos irmãos. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso Pai, devemos ter um relacionamento com Ele. E se somos igualmente filhos, temos também essa implicação prática de nos relacionarmos como irmãos. O problema é que às vezes nós nos esquecemos que somos família, que a relação entre nós e Deus, que essa relação vertical tem um desdobramento horizontal. E por isso Deus nos ajunta como comunidade, como família de fé. Através do sangue de Jesus, não há nenhuma separação entre aqueles que foram igualmente aceitos por Deus. Se não há mais essa separação, como nós devemos viver? Nós começamos há 4 semanas atrás pela base, que nós devemos amar uns aos outros. Aprendemos que quando amamos, devemos aceitar, sem qualquer tipo de preconceito, aqueles que também foram aceitos por Deus. Ou tratar com diferença aqueles que foram igualmente recebidos por Deus. Que não há mais diferença, que somos um só corpo, uma só família, que uma igreja, em meio a toda a sua diversidade social, étnica, nada disso está acima daquilo que nos une, que é o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, o Evangelho. E essa maturidade da igreja, em meio a toda a diversidade de pessoas de contextos diferentes, bairros diferentes, culturas familiares diferentes, essa unidade em meio à diversidade é fruto da maturidade, como nós vimos na semana passada. E hoje nós falaremos sobre uma afirmação que Tiago, em sua carta, faz, quando ele diz: confessem uns aos outros. A maturidade, de certa forma, é tema central na carta de Tiago. E Tiago, no fim
dessa sua carta, ele faz essa afirmação no último capítulo, no capítulo 5. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Tiago 5, a partir do versículo 13 ao 20. Se você não está com a Bíblia no seu dispositivo eletrônico, aí, smartphone, tablet, ou se você não tem ela em papel, o texto vai ser projetado ali na mesma versão que vai ser lido. E eu te convido a se colocar de pé, para que a gente faça a leitura da palavra de Deus. Se por acaso você que está com a Bíblia, está vendo aí alguém do seu lado que está sem a Bíblia, se você puder, compartilhe com esse irmão, aproveite, se você não conhece, pergunta o nome. A palavra de Deus diz assim: entre vocês há alguém sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converte o pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Pode se assentar. Nós vemos aqui Tiago falando sobre um tema. Nesse trecho, ele começa falando sobre oração. Mas é interessante a gente observar que ele fala sobre oração no término, no final da carta, mas ele fala também sobre oração no início dessa carta. Então, nós vemos aqui que ele começa a carta falando sobre a oração e ele também encerra a carta falando novamente sobre oração. E ele lista situações em que nós devemos orar. Ele diz o seguinte: se você está passando por problema, ore. Se você está feliz, cante louvores. O que é o louvor? É uma expressão de adoração. Logo, quem adora não tem como ter uma vida de adoração quem não cultiva uma vida de quê? De oração. Ele lista situações e nos exorta a uma vida de quê? De oração, apontando para uma realidade de um cristão maduro, que é o quê? Uma vida de oração incessante. Logo, existe uma atitude que é diametralmente oposta a uma vida de oração, que é a murmuração. E a murmuração, se a oração demonstra, se a oração é sinônimo de maturidade, logo, a murmuração, a reclamação, é fruto de quê? De imaturidade cristã. Por que imaturidade? Porque por mais problemas que você passe, se você é um cristão de fato, e você entende o maior problema que nós temos, que é a realidade do pecado que trouxe separação entre nós e Deus, e você entende que em Cristo nós já fomos reconciliados com o nosso Salvador, com o nosso Deus, e Cristo é o nosso Salvador, e que vivemos espiritualmente e não morreremos eternamente, que fomos livres da condenação do pecado, mediante não aos nossos méritos, mas aos méritos de Cristo, mediante a graça de Deus por nós.
nós sempre teremos motivos para agradecer. Que qualquer problema, qualquer circunstância na vida é pequeno diante daquilo que Cristo já fez por nós, diante do problema que Deus já resolveu por nós através de Jesus Cristo. Porque Cristo fez aquilo que nós não poderíamos fazer através das nossas obras, através do nosso próprio esforço, que é o quê? Nos salvar da morte eterna, da condenação. Logo, qualquer problema que nós passamos, qualquer dificuldade na vida de um cristão maduro que tem essa plena consciência, eu não estou falando, meus irmãos, que a gente não sofra, que a gente não fique abalado diante do problema. Claro que ficamos, mas o que eu estou falando é que a atitude de um cristão maduro diante da dificuldade, ao invés da murmuração, diante do sofrimento, é a oração. O sofrimento é legítimo. Existe um falso evangelho que é pregado, onde a vida cristã é uma vida onde há a ausência de sofrimento, a ausência de dificuldades, a ausência de tribulações. E isso é uma grande mentira. O que a palavra de Deus nos diz é que diante do sofrimento, nós não devemos murmurar, nós devemos orar. Uma vida de oração é sinônimo de maturidade. Então, se você estiver passando por um problema de qualquer natureza, a primeira coisa, a primeira atitude é que você deve orar. Está com dificuldade no casamento? Ore. Está passando por problema de saúde? Ore. Está passando por problema no trabalho? Ore. Está desempregado? Ore. Está sofrendo com a violência na cidade? Ore. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. E por que nós devemos orar? Devemos orar sempre, em qualquer circunstância. Principalmente no sofrimento. E por que nós devemos orar no sofrimento? Entendendo que Deus é poderoso para nos livrar de qualquer tipo de sofrimento, mas entendendo também o seu caráter, que caso a gente não seja livre do sofrimento, Deus vai nos capacitar a atravessar esse sofrimento. Porque cremos em um Deus que pode mudar circunstâncias, mas quando Ele não muda a circunstância, Ele muda o nosso coração e nos capacita, nos faz forte para superar aquela circunstância e sair dali ainda mais maduro, ainda mais forte. Diante do sofrimento, quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós temos duas certezas. Ou Ele vai nos livrar do sofrimento, ou Ele vai nos dar sabedoria para atravessar o sofrimento. Por isso, a importância da oração. A oração é o meio para que a gente entenda esse contexto. Mas é interessante que a oração ela não deve ser feita simplesmente no momento de sofrimento, mas também no momento de prosperidade. A oração não é uma atitude simplesmente de petição, uma atitude simplesmente de pedido de socorro, mas é fruto de um relacionamento saudável com Deus. Alguém que se relaciona com o seu Criador, que entende, que tem livre acesso a Ele, pode falar com Ele. Então, se está feliz, cante louvores, ore ao Senhor, adore ao Senhor, permaneça fiel na oração. Deus ele é capaz de transformar, Ele é poderoso para transformar circunstâncias, qualquer uma. Mas se Ele não transformar, o Senhor vai te capacitar para suportar essa circunstância. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade que ele denomina na palavra de Deus como espinho na carne. E nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, que Paulo ele ora pedindo a Deus que tire esse espinho da carne. Mas Deus não tirou, mas o capacitou para suportar esse espinho. Um homem que teve um papel importantíssimo na obra de Deus, na história de redenção. Alguém que
que levou o evangelho, plantou igrejas. O apóstolo Paulo, ele passava por um sofrimento específico. E ele carregava esse espinho, ele pediu ao Senhor, Senhor, me livra disso. E a resposta de Deus foi dar capacidade a Paulo a suportar esse espinho. Então a maturidade cristã também não combina com individualidade. Maturidade cristã é sinônimo de comunidade. E por isso, a segunda coisa que nós enxergamos aqui é o cuidado. O que nós vemos? A instrução de Tiago. Tiago instrui aquele que sofre, ore. Se está enfermo, que ele chame os presbíteros da igreja para que ore por ele. Tiago está falando aqui do cuidado mútuo da igreja, na atitude daquele que está doente em chamar os presbíteros e receber a oração. Tiago ensina aqui sobre o reconhecimento, de alguma forma, da estrutura da comunidade de fé que ele faz parte. Entendendo que Deus, em sua palavra, ele demonstra uma estrutura de uma igreja dirigida por presbíteros ou pastores, que de alguma forma, debaixo da autoridade de Deus, servem, liderando a igreja, e são instrumentos de Deus, nesse tipo de circunstância. O que Tiago está falando aqui não é que a oração eficaz, no caso de uma enfermidade, é algo exclusivo dos presbíteros, dos pastores da igreja. Mas o que Tiago está apontando aqui é o reconhecimento da dependência, do pertencimento à estrutura da comunidade de fé. De entender que você faz parte de uma família, de uma comunidade local, de uma igreja local, a dependência que todos nós temos ao corpo de Cristo. Logo, a maturidade cristã não me traz o sentimento de autossuficiência. Pelo contrário, me mostra o quanto eu sou dependente de Deus e dos meus irmãos. Que, na verdade, se a igreja é o corpo de Cristo, e eu entendo que Deus cuida de mim, e a igreja é o corpo de Cristo, o que Ele vai usar para exercer o cuidado de cada membro do corpo? Semana passada nós vimos o quê? Que o corpo cuida do corpo, sob a autoridade de Deus. Deus usa o corpo para o cuidado mútuo. Então, se nós de verdade cremos que a igreja é o corpo de Cristo, e nós cremos que Deus cuida de nós, nós temos que ter a consciência que nós temos uma responsabilidade de cuidar uns dos outros. E é interessante que Tiago aqui também, ele instrui a unção com óleo. E é um texto que às vezes é difícil e talvez nós somos uma igreja de confissão reformada, então às vezes nós temos um certo melindre, um certo medo de entrar nesses assuntos. Mas o texto, quando você analisa a história, o contexto da época, você sabe também que o óleo, o azeite de melhor qualidade na época, era usado para fins medicinais. Logo, o que Tiago está falando aqui é sobre um princípio, que a oração, ela não anula os recursos disponíveis na medicina, na ciência. Eu não estou falando que a oração depende disso. O que Tiago está falando é que Deus, ele reparte inteligência, bondade, criatividade a todos os homens para o bem da humanidade. Logo, se um cientista desenvolveu um remédio para determinado tipo de doença, não foi obra da sua inteligência natural, mas foi Deus
capacitando dele, dando a ele inteligência, mesmo que ele não creia no Deus que lhe deu inteligência, para desenvolver aquele medicamento. Então, quando Deus nos cura milagrosamente, ou nos cura através de um medicamento, ainda assim foi Deus que nos curou. Não há 1 centímetro quadrado na existência da Terra. Abraham Kuyper, um antigo um teólogo holandês do passado, ele fala isso, que não passe pelo domínio do Senhor. Então, ore. Isso vale para várias coisas. Na minha cidade natal, há muitos anos atrás, eu era criança, tinha uma mulher que ela foi candidata a prefeita. E numa eleição polarizada, ela perdeu por uma diferença mínima de votos, percentual mínimo. Ela quase ganhou, por muito pouco. Ela não ganhou, e ela era cristã. Com muito menos dinheiro para a campanha, o outro candidato já tinha sido prefeito da cidade, tinha a máquina pública na mão, e o outro candidato ganhou, ela perdeu por pouco. Depois, durante os 4 anos que ela esperou, o governo, então, do cara que ganhou não foi tão bom assim. O que se espera? O que ficou ali no quase é o quê? O franco favorito para levar. Mas ela foi buscar oração num monte, numa vigília, e uma pessoa falou o seguinte para ela: você será a nova prefeita da cidade nas próximas eleições. O que ela fez? Descansou nessa palavra que ela recebeu e não gastou 1 centavo, não fez campanha. O que vocês acham que aconteceu? Ela ficou em último lugar. Alguém ganhou? Não, ela ficou em último lugar. Ela não ganhou. E Tiago está falando o seguinte: está doente? Unja com óleo. Chame seus irmãos para orar. Chame os presbíteros para orar. Faça uso da medicina e ore. Aqui na igreja tem 2 presbíteros médicos, né? Se você quiser marcar uma consulta com ele, você vai ter a consulta e ele vai orar. Engloba certinho aqui a instrução de Tiago. Então, o que nós vemos é uma instrução do cuidado mútuo da igreja. A oração, nesse aspecto, não tem um papel secundário. Ele só está falando de um Deus soberano e poderoso que pode agir de várias formas, usando meios naturais ou sobrenaturais, de acordo com a sua soberania. E o que nós vemos aqui, que o que cura não é a oração em si, a oração é um meio. Quem cura é o Senhor da oração. É o Senhor a quem oramos. Quem cura é o Senhor, seja Ele fazendo um milagre, ou seja o Senhor te curando de uma dor de cabeça, porque Ele deu inteligência a alguém um dia a inventar um analgésico. Foi o Senhor que te curou da mesma forma. Deus, porque se não fosse Deus, um homem pecador, caído, jamais seria capaz de produzir tal medicamento. Se fosse só pela nossa natureza, nós não seríamos capazes de promover o bem. Então, até mesmo aquele que não crê em Deus, quando ele promove o bem, é Deus, através da graça comum, repartindo bondade para que a humanidade ainda exista. Se não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui. Logo, o que nós aprendemos também é que a oração, quando ele fala, unja com óleo e ore, é que a oração, ela não deve ser feita somente em caso de doenças que humanamente não tem cura. Às vezes a gente tem essa tendência também. Você recebe um diagnóstico, o médico fala, você tem 3 meses de vida. Aí você vai orar, você vai para a vigília, né? O cara que é tradicional vai na igreja pentecostal, vai dar um jeito, quer orar, fica fervoroso na oração. Por quê? Porque ele não está vendo solução humana para a sua cura. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que a oração, ela deve ser feita em qualquer circunstância, até mesmo nas doenças que são humanamente simples. Tiago também não está falando aqui que toda doença vai ser curada. Ele não diz que a minha condição também que determina a cura.
Mas ele diz da importância de ter fé no Deus que é soberano para curar ou não curar. Porque a nossa fé não baseia naquilo que Deus pode fazer e nós queremos que Ele faça. Mas a nossa fé se baseia em confiar em quem Deus é. Após falar sobre oração, após falar sobre cuidado, Tiago ele fala sobre um terceiro aspecto da maturidade cristã na conclusão da sua carta. Ele fala sobre confissão. Tiago diz que quem confessa é curado. Essa parte do texto, de alguma forma, também é um pouco difícil, que nos dá a impressão de que toda doença tem alguma origem espiritual causada por algum pecado que a gente cometeu e a solução para aquele pecado é a confissão, ou para aquela doença. O que, na verdade, de fato, hoje, a realidade, a possibilidade de ficarmos doentes, tem como origem a queda. Lá no início, quando os nossos primeiros pais, o primeiro casal criado por Deus, traiu a Deus, desobedeceu a Deus e decidiu viver uma vida autônoma do Criador. A partir daquele momento, de fato, nós passamos a conviver com a realidade do pecado. Mas isso não quer dizer que, se você está doente nesse momento, é porque você cometeu algum tipo de pecado. Se você está resfriado nesse momento, talvez a causa seja porque você não saiu agasalhado de casa num tempo frio. Principalmente para quem é do Rio, está muito frio, né? Para quem vem de fora... Eric, está com frio, Eric? Não, né? Mas ele fala sobre confissão. O que nós olhamos aqui é o Tiago falando sobre confessem uns aos outros, porque se vocês confessarem, vocês serão curados. O que nós vemos é Tiago fazendo uma relação entre a realidade do pecado e a realidade de uma doença, a realidade de uma cura e a realidade de uma libertação do pecado. Que para sermos curados do pecado, para sermos libertos do pecado, da mesma forma que nós buscamos auxílio para sermos curados fisicamente, nós precisamos buscar auxílio para sermos curados, ou melhor, vencermos a nossa batalha contra o pecado. Então a gente vê esse triângulo da maturidade: oração, cuidado e confissão. Aí você pensa assim, eu confesso um ao outro para eu ser perdoado? A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel para nos perdoar. A confissão a Deus nos traz o perdão. Nós não obtemos perdão a partir da confissão de homens. Interessante porque aqui a palavra de Deus não fala da confissão a um sacerdote. Mas ele fala, confessem uns aos outros. Cristão com cristão. A confissão entre os santos. O que o Tiago está falando aqui não é uma confissão para perdão dos pecados, porque homem nenhum pôde morrer na cruz por você, a não ser Jesus Cristo. E o que nos traz o perdão é o sacrifício de Jesus. Então, todo pecado cometido precisa ser confessado a Deus para a obtenção de perdão. Mas a vida é uma guerra. Todos nós lutamos contra algum tipo de pecado. E a confissão uns aos outros é para que eu consiga lutar contra esse pecado, consiga ter um parceiro de oração, um parceiro de discipulado, para vencer as minhas batalhas diárias contra o pecado. A confissão é entre todos os crentes. E isso é um gesto de maturidade. Quando nós temos a disposição de confessar
e doar os nossos ouvidos para ouvir a confissão dos nossos irmãos. E não ficar só no ouvir, mas servir um ao outro nas nossas lutas contra os nossos pecados, contra as nossas tentações. E existem algumas ciladas diante dessa realidade que eu e você enfrentamos, que nos leva a não confessar os nossos pecados uns aos outros. Primeiro, a falta de maturidade sua em reconhecer que você precisa confessar os seus pecados, e também a falta de maturidade de recebermos, de ouvirmos os pecados dos nossos irmãos sem um julgamento de condenação. Eu não estou falando, meus irmãos, de uma tolerância licenciosa pelo pecado. Eu estou falando de ouvir o pecado, a tentação do meu irmão e chorar com ele, vendo nele um pecador que talvez a única diferença seja o tipo de pecado, o tipo de tentação que você sofre e que ele sofre. A falta de maturidade, o medo do julgamento e o desejo por aprovação. Porque nós, de alguma forma, nós não gostamos de expor as nossas fraquezas, apenas as nossas virtudes. E a confissão é um gesto de quê? De humilhação. Que não há demérito nenhum, pelo contrário, só há virtudes em quem confessa os seus pecados aos seus irmãos. Não é um gesto de imaturidade, mas é um gesto de maturidade. A segunda cilada é a tentação de não desenvolvermos relacionamentos profundos e sinceros entre os nossos irmãos, dentro da nossa comunidade de fé. Entre aqueles que nós partilhamos o cálice e o pão, todos os meses, que chamamos de irmãos. A minha indisposição também em ter conversas difíceis. Ninguém gosta de ter conversa difícil. Eu acho que para nós, na nossa cultura brasileira, é pior ainda. A gente não tem esse hábito, a gente não tem essa facilidade em ter conversas difíceis. Mas amizades verdadeiras são aquelas a qual eu não tenho medo de ter conversas difíceis. A terceira cilada é a ilusão de achar que eu não tenho pecados. E às vezes isso é fruto de uma valorização somente de alguns pecados específicos. Eu enxergo o pecado só em determinadas áreas. Logo, se eu não sou tentado naquelas áreas que eu julgo piores, eu me sinto como alguém que não tem pecado. Só que lá em 1 João nós vemos o quê? Que quem diz que não comete pecados é mentiroso. A falta de confissão me impossibilita de descobrir os meus verdadeiros ídolos. A cilada de não ter conversas difíceis, de achar que eu não tenho pecados, é fruto da falta de confrontação a fim de descobrir os meus verdadeiros ídolos, os meus verdadeiros pecados. Às vezes dizemos pecar em outras áreas, que na verdade nós não pecamos. Nós suavizamos as nossas fraquezas. Ou temos vergonha ou não conseguimos reconhecer. É igual a entrevista de emprego, quando o cara pergunta assim, qual é o seu maior defeito? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou chato com perfeito. O defeito dele é uma qualidade. A nossa dificuldade de reconhecer os nossos próprios defeitos. Qual é o seu defeito? Eu sou muito organizado, eu tenho mania de organização. O cara está entrando para ser administrador numa empresa. O patrão vai falar, pô, esse é o seu defeito? Traz a carteira de trabalho.
Mas todos nós temos em nosso coração a busca desenfreada pelo prazer, ou pelo poder, ou pelo reconhecimento, ou pelo sucesso. E nós pecamos justamente nessa busca desenfreada por prazer, poder, reconhecimento ou sucesso. Nós já somos salvos por Deus, mas nós vivemos em uma guerra por satisfação. A questão é, onde nós estamos buscando satisfação? Quanto menos possibilidade de pecar, menos chance eu tenho de cair. E todas as vezes que eu confesso ao meu irmão a possibilidade de pecar, a tentação, a provação que eu estou passando, eu diminuo essa possibilidade de cair, consequentemente, a possibilidade de pecar e a chance de cair. Nós temos a ilusão de acharmos também que podemos lutar sozinhos contra os nossos pecados. E talvez esse seja o grande problema. É contra isso que Tiago está falando. Que da mesma forma que buscamos ajuda para as nossas doenças físicas, pedindo a oração aos irmãos, recorrendo aos recursos da medicina para sermos curados, nós precisamos pedir ajuda, oração, recursos para vencermos, para superarmos os nossos pecados. Tiago compara a luta contra o pecado com uma doença. Ele fala que ninguém, a palavra de Deus nos fala que ninguém é tão santo que não peque. Logo, todos nós precisamos confessar e estar também disponíveis para ouvir as confissões dos nossos irmãos. Quando a gente fala, confessem uns aos outros, isso é uma via de mão dupla, é uma exortação para aquele que precisa confessar e para todos nós também que precisamos ouvir com maturidade a confissão dos nossos irmãos e nos tornarmos parceiros nas nossas lutas contra o pecado. Meus irmãos, um pedido de ajuda feito e atendido pode salvar um casamento. Um pecado cometido pode destruir um casamento, um ministério, uma carreira profissional. E um pedido de ajuda feito e atendido pode salvar um casamento, um ministério, uma carreira profissional. A luta contra um pecado e uma confissão a um irmão pode ser e deve ser a ajuda necessária para que aquele pecado não seja consumado. Confissão não é sinônimo de fraqueza. Fortes são aqueles que se reconhecem como fracos. Logo, precisamos ter maturidade para reconhecer que somos pecadores, superar o nosso orgulho, que é um grande ídolo, que em algum nível todos nós carregamos no nosso coração, alguns mais, outros menos. A nossa idolatria pela aprovação, superar isso tudo e ir a outro irmão igualmente maduro, em um gesto de maturidade, confessar. Nós falamos na semana passada, se eu não me engano, sobre os fortes e fracos, semana retrasada, os fortes e fracos. Quando a nossa liberdade ela é limitada pelo amor ao outro, e nós que somos fortes, às vezes não devemos fazer uso da nossa liberdade para não escandalizar os que são fracos, mas a fim de edificá-los, ou seja, todo cristão fraco precisa chegar à maturidade. Paulo, que fala essas palavras, que se considera forte, um dia foi fraco. Então, às vezes, nós nos conformamos à imaturidade justamente para não ter que exercer esse papel de confessar e ajudar os irmãos que confessam a nós. A vida cristã, ela precisa ter um progresso. Ela precisa ter um desenvolvimento para a maturidade.
E a imaturidade nos paralisa. E o nosso medo de demonstrar fraqueza, na verdade, só nos destrói. Quantos pecados que você já cometeu, que lhe trouxeram prejuízos, que poderiam ter sido evitados, se antes você tivesse compartilhado com alguém, antes de cometer esse pecado? Você não precisa me responder, apenas faça um exercício na sua memória. Todos nós, em algum momento da vida, seja algo mais grave ou menos grave, caímos na tentação justamente porque não conseguimos superar o nosso orgulho de reconhecer a nossa fraqueza. Então confesse. Mais do que isso, assim como você deve confessar, esteja disposto a ouvir. Com graça, com zelo pela palavra, mas ao mesmo tempo reconhecendo que diante de você tem um irmão, reconhecendo, te pedindo ajuda, que é pecador como você. Que hoje, talvez você seja a pessoa a ajudar aquele irmão, mas que no futuro, que você vai edificar e restaurar esse irmão, e talvez no futuro seja ele, aquele quem vai te ajudar a superar também uma luta contra um pecado específico. Quantas vezes nós não permitimos que outros cristãos não se aproximassem de nós, não tratamos com igual cuidado, não aceitamos os nossos irmãos justamente para não desenvolver esse relacionamento. Todas essas coisas, esse nosso distanciamento, ou não tratar o outro, não aceitar o outro, podem ser barreiras, que foram os temas das últimas 2 semanas, podem ser barreiras que nos impedem que outros irmãos vejam em você alguém maduro para que eles possam lhe pedir ajuda. Às vezes nós não temos a postura de maturidade. Nós não somos abertos o suficiente ao relacionamento com os nossos irmãos. E nós criamos essa barreira onde as pessoas não têm acesso a nós para isso. Quantas vezes nós julgamos e condenamos um irmão que cometeu um determinado tipo de pecado antes de tentarmos ajudar esse irmão? O que precisamos é sempre nos enxergar como pecadores, que a cruz nivela todos nós, que nós não somos capazes de agradar a Deus de forma nenhuma, que apesar de todo o meu esforço, eu só posso ser aceito por Deus, não mediante aquilo que eu faço, mas mediante aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Então, vemos aqui uma promessa para aqueles que confessam. A palavra de Deus faz uma afirmação. Quando ele fala da doença, unjam com óleo, orem. Quando ele fala sobre o pecado confessado, ele fala de forma mais enfática. Que nós seremos curados. Todo cristão que confessa o pecado, a Deus é perdoado. E que confessa ao seu irmão, que busca auxílio e luta contra o pecado, ele é curado dessa luta contra o pecado. É uma promessa que Deus faz. A palavra de Deus afirma isso. A promessa da cura. Que diferente de uma doença física, pode ou não ser curada, o arrependimento e a confissão vai nos trazer cura de todo pecado. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, porque nós somos lavados pelo teu sangue. Nós te louvamos porque nós fomos livres da escravidão do pecado, mas reconhecemos que nós não estamos livres da presença do pecado e que lutamos diariamente contra ele. Por isso, Senhor, te pedimos que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, que possamos alcançar a maturidade de reconhecer que somos pecadores, que somos fracos e que dependemos uns dos outros. Que possamos também buscar no Senhor sabedoria para recebermos, Senhor Deus, para ouvirmos os nossos irmãos e ajudar um ao outro nas nossas lutas, nas nossas batalhas contra o pecado. Senhor, não permita que sejamos vencidos pelo pecado. Não permita, Senhor Deus,
que famílias sejam destruídas por causa do pecado. Senhor, não permita que carreiras profissionais sejam destruídas por causa do pecado. Relacionamento entre amigos, irmãos, ministérios, Senhor, sejam destruídos por causa do pecado. Mas nos ensina a cada dia a depender uns dos outros e reconhecer que somos dependentes uns dos outros e que o Senhor nos fez família, nos fez corpo, para que vençamos juntos a nossa batalha contra o pecado, mas na certeza de que um dia o Senhor Jesus vai voltar e seremos livres completamente da presença do pecado. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.